Deus os abençoe. Mais uma vez, Deus nos permitiu estarmos juntos para esta meditação do Lendo, Meditando e Orando, onde nós estamos meditando no livro de Êxodo. Começamos essa meditação e se você quiser acompanhar essa meditação no livro de Êxodo, tem a playlist no nosso canal. Você é muito bem-vindo. Então hoje nós vamos dar continuidade. Na última programação nós meditamos no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, onde a gente viu a entrada dos filhos de Jacó ali no Egito, aquelas 70 almas que entraram ali. Também a gente viu que com o passar dos anos faleceu José, os seus irmãos e toda aquela geração passou. E hoje nós vamos meditar no verso 7, no versículo 7, que é um versículo muito rico. Nós vamos aprender muito com o Senhor. Vamos a uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos juntos, Senhor, nesta programação, aonde eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar cada um de nós e cada um vai alcançar aquilo que precisa e que necessita. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e abençoa, Senhor, que não seja o nosso conhecimento, mas que seja, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo revelando para nós aquilo que Tu desejas. No nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler o verso 7. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que toda a terra se encheu deles. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Isto foi uma promessa de Deus. Deus cumprindo a sua promessa. Deus cumpre as suas promessas. Que segurança isso nos dá, né? É tão bom nós sabermos que Deus cumpre a sua promessa e que Ele não pode falhar. E quando Ele promete, com certeza Ele é poderoso para cumprir. Na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, o profeta diz assim, parágrafo 74. Que maravilhosa promessa! Duas coisas imutáveis. Deus não pode mentir e ser Deus. Agora, se Deus fez uma promessa em sua Bíblia aqui, nós cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Se Deus fez uma promessa nesta Bíblia, nós temos esta consolação e sabemos que é impossível para Deus mentir. Sendo assim, quando nós vemos que Ele prometeu na Bíblia, nós cremos de alma, corpo e espírito. É impossível que Ele minta. Agora, se há alguma falta, está em nós, não em Deus, pois Deus está obrigado a cumprir sua palavra, pois Ele jurou por sua palavra. Oh, que coisa! Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa é que Deus cumpre a sua palavra. Ele não pode mentir. E quando Ele diz algo em sua palavra, você pode se agarrar isso de alma, corpo e espírito, porque é impossível que Ele minta acerca de suas promessas. E era justamente isso que Deus estava fazendo aqui. Ele prometeu ali em Gênesis capítulo 12, versículo 2, ele fez uma promessa para Abraão. Porque toda a Bíblia ela é um livro de continuidade. O Antigo Testamento é o plano de Deus sobre o grandioso plano de Deus, melhor dizendo, da salvação, que se iniciou ali com Adão e Eva em Gênesis 3:15 e depois deu continuidade, ele fez essa promessa também ali para Abraão em Gênesis 12. Em Gênesis 12, versículo 2, ele disse assim, e far-te-ei, é uma promessa que ele fez para Abraão, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então ele prometeu para Abraão que ele seria uma grande nação. Ele também disse o que aconteceria
antes da formação daquela nação, mas que ele libertaria aquele povo com mão forte. E é isto que Deus inicia aqui. Iniciou-se, eles entraram com 70 almas e depois saíram com 2 milhões de pessoas. Deus cumprindo a sua palavra. Então você pode confiar na palavra de Deus. Ele disse que você vai ser curado, que você vai ser libertado, que você vai ser ajudado. Você pode confiar de alma, corpo e espírito, porque é impossível que ele minta. Agora, os planos de Deus, a maneira de Deus executar o seu plano, é muito importante você observar isso. A maneira que Deus cumpre os seus planos e os seus propósitos. Deus tem um meio dele fazer. E quando a gente olha os meios do cumprimento das promessas de Deus, se a gente olhar com os nossos olhos naturais, nós vamos falhar. Tá? Nós vamos falhar. Você precisa do olhar espiritual para poder ver o plano de Deus para cumprimento da sua promessa. Muitas vezes parece até que vai ser impossível daquilo acontecer. Tantas coisas para impedir, tantos inimigos, tantas coisas que aparecem ao longo do caminho, que há momentos que você fala, não, como que Deus vai cumprir isso aqui? Mas, irmãos, Deus sempre cumpre a sua palavra, ainda que ao longo do processo do cumprimento da sua palavra, pareça aos olhos humanos que aquilo não vai acontecer. Então ele prometeu, em Gênesis 12:2, que faria de Abraão da semente de Abraão natural, uma grande nação. E ainda que os homens que Deus escolheu, eles morreram, Deus cuida dos filhos que ficam. No verso 6 a gente vê que José faleceu, todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas Deus estava cuidando daqueles que ficaram. Deus nunca abandona seus filhos. Principalmente os seus filhos confiam nele. Deus nunca vai abandonar um filho dele em qualquer circunstância. Você pode ter certeza disso. E ao invés daquele povo diminuir, eles aumentaram. Eles aumentaram e muito. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, muito mesmo. Essa palavra aí, multiplicaram, ela vem de abundância. Então eles cresceram muito naquela terra porque era uma promessa de Deus. E a gente considerando o ambiente hostil que eles estavam ali, oprimidos por Faraó, da maneira que eles foram oprimidos, somente a graça de Deus para sustentar esse aumento. Então, o propósito de Deus era fazer uma grande nação. E mesmo que o ambiente ali fosse hostil, mesmo que o ambiente ali parecia contrário a esse crescimento, Deus tem os seus meios de executar os seus planos. E o povo, ao invés de diminuir, eles foram fortalecidos grandemente. Olha só, apesar de tudo que eles estavam passando, de tudo que eles passaram, eles estavam crescendo, sendo fortalecidos grandemente. Deus nos dá força, irmãos, para passar por tudo aquilo que Ele permite. A Bíblia diz que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Deus é fiel para nos manter firmes na jornada. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, mas é Deus em nós. É Deus cumprindo a sua palavra. Quando Ele dá a sua palavra, Ele vai trazer aquilo a cumprimento. Mesmo que o ambiente seja hostil, mesmo que tenha perseguição, Deus vai te fortalecer, porque foi a promessa que Ele fez para você. Mesmo que pareça que aquela promessa é impossível de ser cumprida aos olhos humanos, mas é uma promessa de Deus e ela vai acontecer de qualquer maneira. Então eles foram fortalecidos, Deus fortaleceu eles, apesar de toda a perseguição, apesar de tudo, Deus estava ali fortalecendo a eles para o cumprimento da promessa. E isso traz para nós esta lição. Você pode confiar em Deus. Deus, quando Ele promete algo, você pode segurar na Bíblia Sagrada, porque Ele vai te dar força para que você possa passar pelo que você está passando.
Lembre-se que tudo o que acontece com o Filho de Deus é com a permissão de Deus. E não é para sua destruição, mas é para o cumprimento do plano de Deus em nossas vidas. Assim como ele estava cumprindo o seu plano que ele tinha dito a Abraão, cumprindo a sua promessa. E essa promessa parecia que seria impossível de ser cumprida. Mas o povo frutificou, aumentou, foi fortalecido e a Bíblia diz, a terra se encheu deles. Não tinha como parar. Gósen ficou pequena, com certeza os egípcios se esparramaram por outras partes, mas Gósen ficou pequena para eles. Tão pequena que eles começaram a incomodar. O aumento do número logo chamou a atenção do rei. Que povo é esse que está crescendo? Quem é esse povo que está aumentando desse jeito? É quando as bênçãos incomodam. Nós aprendemos aqui que as bênçãos, às vezes, elas incomodam os nossos inimigos. Porque o cristão não tem inimigo, mas as pessoas fazem dele um inimigo. O diabo entra nas pessoas e faz com que as pessoas vejam os cristãos como inimigos, como pessoas a serem perseguidas, a serem destruídas por acreditar no verdadeiro Deus, por acreditar na palavra de Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Então, quando você é abençoado, você pode ter certeza que você vai incomodar as pessoas, vão ficar incomodadas com a sua bênção. Vai ficar, porque o diabo faz isso. Aí critica, zomba. Quer um exemplo disso? Noé. Quando Deus disse para Noé, falou para ele que ele deveria construir uma arca, deu aquela ordem e que ele tinha achado graça aos olhos de Deus. Irmãos, não foi fácil para Noé, não. Chamaram ele de louco, criticaram ele, tiraram sarro dele. Quantas coisas Noé não passou? Mas Noé tinha certeza dentro do seu coração que aquela promessa que Deus havia feito de salvá-lo através daquela arca, Deus iria cumprir. Ele segurou naquela promessa de alma, corpo e espírito, sabendo que Deus não podia mentir. E cada um de nós pode ter esta certeza dentro do coração, que Deus, quando Ele promete, Ele vai cumprir. A falha pode estar em nós. Nós podemos falhar através da nossa incredulidade, da nossa carnalidade, mas Deus nunca falha. E esse verso 7 nos mostra isso, que os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, foram fortalecidos e a terra se encheu deles. Como eu disse, entraram 70 almas e depois saíram 2 milhões de pessoas. Olha como que Deus cumpriu a sua promessa, mesmo naquele ambiente hostil, e a ponto do povo crescer tanto que o rei começou a ficar incomodado com o povo de Israel. Incomodado. Quem é esse povo tão abençoado? E isso também nós passamos. À medida que Deus vai nos abençoando, Deus vai cumprindo a sua palavra em nós, o inimigo não gosta disso. Satanás se levanta contra nós. E como eu disse, ele usa pessoas para que então essas pessoas possam nos perseguir, possam nos atacar. E para nós finalizarmos na mensagem, que é isso em tuas mãos, o profeta diz assim, quando Deus promete algo, Deus tem obrigação de zelar pela sua promessa. Olha que coisa boa. Se Deus prometeu algo para você, você pode se agarrar que Ele vai zelar, Ele vai fazer de tudo para aquela promessa se cumprir, não tem como falhar. Deus sempre irá sustentá-la. Não me importa o que alguém diga a respeito. Tá vendo? Quando os inimigos vierem, estiverem incomodados com aquilo que você recebeu de Deus, não importa o que alguém diga a respeito. Quando Deus diz que é assim, é assim. E sabe o que o profeta diz? Ele diz assim, descanse com alma, corpo e força nisso, porque Deus está obrigado a cumprir sua palavra. Amém? Estou tão grato por aquele corinho que cantamos. Cada promessa do livro é minha. Cada capítulo, cada versículo, cada linha.
Estou confiando em seu amor divino. Cada promessa do livro é minha. Então, Deus fez a promessa para você? Você recebeu a promessa de Deus nesta manhã sobre o que você precisa, sobre o que você necessita? Então, descanse, descanse, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Amado Pai Celestial, muito obrigado por mais esta meditação. Que o Senhor possa, ó Deus, chegar no coração de cada um que está ouvindo, e que ele possa saber que quando o Senhor promete algo, o Senhor zela pela sua promessa. O Senhor sustenta aquilo que o Senhor prometeu. E tem tantas promessas na tua palavra, Senhor. Mas ajude-nos a descansar de alma e corpo, Senhor. Dai-nos força para agarrar na tua palavra e descansarmos, sabendo que Deus vai cumprir com sua palavra. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.